Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho uma alegria de conversar com o Sérgio Maurício, de Salvador, Bahia, dos Espíritas à Esquerda, que é um coletivo, um dos primeiros grandes coletivos que aconteceram. Sérgio, querido, bem-vindo, bem-vindo. Tu tá sem o áudio, meu querido. Ah, ok. Isso. Bem-vindo mais uma vez. Tu já é o nosso convidado de honra, né? Aqui a gente já tem falado várias vezes, mas tem muita gente nova no canal. Então, te apresenta, conta pra gente a caminhada dos espíritas à esquerda. Bem, antes de tudo, Suzy, eu queria dar boa noite a todas e todos que estão ouvindo a gente. Boa noite a você. Agradecimento especial pelo seu convite carinhoso mais uma vez. E é muito legal estar aqui conversando com você, batendo papo, falando sobre o espiritismo progressista, que é é o nosso grande objetivo, falar, tratar, avançar com essa pauta que para nós é por demais importante, né? É verdade, querido. É verdade. Então, conta pra gente dos espíritas à esquerda. Vamos começar pela parte legal. Vamos lá. O coletivo Espíritas à Esquerda surgiu no final de 2015, início de 2016, então já estamos caminhando para quase 10 anos essa nossa organização, que não é apenas uma organização espírita, nós entendemos que toda organização espírita precisa necessariamente ser também política, porque a Uhum. proposta do espiritismo é uma proposta essencialmente política. E nós vamos ter tempo de falar mais sobre isso aqui durante esse nosso bate-papo. Mas aí foi lá no final de 2015, início de 2016, que surge o coletivo Espíritas à Esquerda, inicialmente de forma quase que apenas virtual. Nós, naquela época, abrimos uma página no Facebook, abrimos um grupo de WhatsApp para pessoas que eram espíritas progressistas que queriam dialogar, queriam se organizar. Essa era a grande demanda daquele momento, do final de 2015, início de 2016, que foi o período do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, foi naquele momento, naquele calor Sim. dos acontecimentos, que surge a ideia, a expectativa do Espíritas à Esquerda. Então, nós, desde então, vimos crescendo, né? E hoje nós estamos organizados em 17 estados brasileiros e em Nossa, que Portugal. lindo, que lindo. Temos uma estrutura bastante interessante, temos uma grande coordenação com membros de vários estados brasileiros que participam, dialogam e discutem essas propostas, os nossos objetivos, os planos que vão sendo traçados. Então, tudo isso é uma discussão realmente coletiva em que muita gente participa de muitos estados e a gente tenta levar então esse projeto de tentar falar sobre o espiritismo progressista, né? Colocar em pauta essa ideia, estar sempre discutindo temas relevantes para os espíritas progressistas como uma forma de organização. A ideia realmente é de organização. Nós sempre Uhum. tivemos a ideia, todo o coletivo, todo o grupo, sempre teve em mente a ideia de que os espíritas progressistas de todo o Brasil precisavam organizar-se, precisavam estar organizados, e Sim. aí, não só como movimento espírita, mas também como ação política, porque os espíritas progressistas, à exceção de um ou outro grupo, uma ou outra pessoa, liderança, etc., quase todos têm a ideia muito explícita e evidente de que nós precisamos ter uma atuação política que faz parte da nossa atuação espírita. Uhum. Perfeito. Sérgio, uma dúvida.
Eu vou só fazer uma. Aí caiu meu leque. Vocês têm alguma sede física? Vocês, algum centro, alguma sala, algum local físico de encontro? Então, nós temos um único centro hoje ligado, que tem funcionado como sede física do Espíritas à Esquerda, onde Ai, há que encontros lindo, semanais, que lindo. mas como nós somos um coletivo de caráter nacional, de alcance nacional, a ideia é que em todas as cidades onde nós estamos organizados, a gente sempre incentiva as pessoas a buscarem organizar os seus núcleos, É os seus isso. grupos de estudos, as suas atividades conjuntas, mesmo que sejam poucas pessoas. Ah, Sérgio, aqui na minha cidade, no interior do estado, seja lá qual for, eu só conheço outros três ou quatro espíritas que são efetivamente progressistas. Reúnam-se, estejam juntos, para que possam estudar, discutir, dialogar. É muito importante, eu acho que é, essa é a nossa palavra de ordem. É muito importante a organização. Nós Sim. precisamos, enquanto ação política, enquanto ação espírita, Uhum. estarmos organizados, em núcleos, em grupos, instituições que possam efetivamente discutir, estudar e propor ações dentro dessas ideias, dentro dessas propostas. Ai, que maravilha. Que coisa bem linda. Eu vou deixar, Sérgio, o link do site do Espíritas à Esquerda anexado aqui, que as pessoas entrem no site, façam a pesquisa, né? Daqui a pouco até perguntem, entrem lá no Fale Conosco, perguntem diretamente para vocês, porque tem muita gente que entra aqui e pergunta onde que eu posso ir, onde que eu posso encontrar. Tá aí, ó. Vocês têm. Meu leque tá caindo. Vocês têm. Dá licença. Ai, vou botar na mesa. Vocês têm ramificação em todos os estados do Brasil. Então, é um ponto de início, né? Eu até hoje achei esse aqui, porque eu vou fazer uma palestrinha, um vídeo, vou gravar sobre esse livro, e tu fez parte dessa organização desse livro. Conta pra gente um pouquinho disso, Sérgio. Esse foi um trabalho conjunto, uma ação conjunta, que é uma ação de buscar produzir conhecimento dentro da ideia do espiritismo progressista. Então, um dos nossos objetivos fundamentais sempre foi de criar conhecimento. Uhum, Nós precisamos construir, elaborar diversos conhecimentos, diversas discussões que estejam registradas em formatos de livros, artigos, que possam efetivamente construir um pensamento espírita progressista, de uma forma sistematizada, de uma forma que todos possam acessar, discutir, dialogar, levar para as suas casas espíritas, para os seus grupos espíritas, em sim. seus estudos domésticos, que possam efetivamente partir de obras que tragam reflexões sobre o tema. E essa foi uma delas, há várias. O Espíritas à Esquerda lançou já 9 livros. Há 9 livros lançados Uau! pelos. Estão Aliás, todos no perdão, site? erro meu, 10 livros. Eu esqueci do último que nós agora lançamos. Caramba! 10 livros que foram lançados em conjunto ou sozinhos. O Espíritas à Esquerda lançou 10 obras para dialogar, conversar sobre o espiritismo progressista. Essa obra foi a nossa primeira, essa que você está em mãos aí Sim, agora. essa aqui. É Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação. Esse Isso. livro, que são diversos artigos, se eu não me engano, Sim, são 15 ou 16 é, artigos, exatamente. Uhum. escritos por vários autores espíritas progressistas, que foram, à época, convidados para poder Uhum. escrever nessa obra. Foram até mais convidados, mas alguns não, ou declinaram do convite, ou não conseguiram cumprir o prazo para que nós Sim. pudéssemos lançar a obra. Então, hoje nós temos esse livro, que foi lançado, se eu não me engano, no início de 2022,
que é o Sim. nosso primeiro livro, que é Olha só. essa coletânea de artigos de autores espíritas é, é, de, de várias tendências, porque dentro do progressismo há também linhas, tendências, é muito Sim, curioso isso. Às vezes alguns embates, alguns atritos, faz parte, faz é do parte. nosso movimento, é do próprio, isso faz parte da própria construção dialética do conhecimento. E é muito importante que haja o diálogo, é muito importante que haja o enfrentamento, é muito importante que haja esse debate público de ideias. É muito Sim, legal e as pessoas vão participando, lendo, ouvindo os vários autores, os vários lados, para poder chegar à sua conclusão, aos seus estudos, ler todas essas diversas perspectivas. Acho que isso é muito legal. E esse livro traz essa característica. As várias autoras e os vários autores tratam de temas diversos, desde o feminismo, dentro do próprio movimento espírita, questões sobre política, questões de ordem conceitual. Então é muito legal, é uma obra riquíssima que veio trazer uma grande contribuição teórica ao movimento espírita. Então, a gente recomenda que as pessoas não apenas leiam essa obra, mas que elas possam dialogar, discutir sim. nos seus grupos de estudo, nas suas casas espíritas, aquelas que dão abertura a, por exemplo, leituras como essa, né, que possam efetivamente construir esse tipo de diálogo. É muito legal, tá? Exatamente, criarem os seus grupos, né? Acho que chegamos nesse momento, né, Sérgio? Chegamos Isso, nesse isso. ponto de criar os. Mas esses outros livros, Guri, tu acredita que eu não sabia que já estava num número tão alto? Pronto, então. Meu Deus! É, é preciso Que fazer legal! um, né, destaque. Esse primeiro livro e depois a coleção Espiritismo e Sociedade, que são 6 livros. Esses Aham, 7 livros, esse mais os 6 da coleção, eles foram lançados em conjunto, numa parceria maravilhosa feita com a Associação Brasileira de Pedagogia sim. Espírita. E essas obras foram lançadas Editora Comênios, pela né? editora Comênios. Uhum. Então, essas são as 7 obras lançadas em parceria com a ABPE. Então, o mérito não é só do Espíritas à Esquerda, o mérito é Sim, esse mérito conjunto sim, sim. desses dois grupos que se uniram para construir esse grande cabedal de conhecimento para o espiritismo progressista. Essa outra coleção, que são 6 livros, lançada em conjunto também com eles, a BPE, são 6 livros de autores espíritas progressistas que foram praticamente banidos do movimento Ah, espírita sim. mais tradicional, justamente por serem progressistas, abertamente progressistas. Até pelos títulos dos livros que eles lançaram, lá nos anos 20, 30, 40, 50, autores que há quase 100 anos não eram republicados justamente por serem autores progressistas, abertamente de esquerda, abertamente autores que dialogavam com esse aspecto social e político das propostas espíritas. Então, nós temos nessa coleção 6 livros que são autores como Manuel Porteiro, Cosme Uhum. Marinho, Eusínio Lavigne, que para mim Que é é um maravilhoso. espetacular, Uhum. espetacular e pouca gente conhece, infelizmente. Leon Denis, Sim, deixa eu ver quem mais. A Dora Encontre também tem um livro em que ela fala sobre o pensamento do Herculano Pires. sim. Então, a toda essa contribuição Que que coisa nós beleza. fizemos por meio dessa coleção. Esses 7 livros, os 6 da coleção e mais esse que está aí em suas mãos, Sim. eles podem ser comprados diretamente para quem tiver interesse no site da Editora Comênios. Eu vou Esses deixar são livros fixado os dois, o esses site de são livros vocês. vendidos, Uhum. então, porque foi lançado fisicamente, Sim, sim. então eles são livros vendidos e nós usamos a editora Comênios
para esses lançamentos. Que Por fim, legal. além desses 7 livros, tem mais 3 livros eletrônicos lançados exclusivamente pelo Olha. Espíritas à Esquerda, que são eles fazem parte daquilo que nós hoje chamamos de a coleção antirracista de Kardec. Então, Ah, nós estamos sim. lançando todas as obras do próprio Kardec, Sim. com alguns comentários, algumas sugestões, sem nunca adulterar a obra de Kardec, como Uhum. falsamente, infelizmente, algumas pessoas É. acusaram os espíritas à esquerda de adulterarem as obras de Kardec, uma bobagem imensa, e aqueles que insistem ainda nessa fala, eu sei que há pessoas que, infelizmente, ainda insistem nesse discurso, a gente só faz lamentar pela, né, disseminação de mentiras. Nesses tempos de ódio é muito complicado esse tipo de coisa, mas a coleção antirracista de Kardec já tem 3 livros. O primeiro lançado em 2022, que foi O Evangelho segundo o Espiritismo, Sim. edição antirracista. Depois, em 2023, lançamos o Livro dos Espíritos, edição antirracista, e agora, em 2024, lançamos O que é o Espiritismo, edição Ai, antirracista. sensacional. Então, já temos esses 3 livros e há mais vindo, porque nós queremos lançar todas as obras de Kardec com esses Sensacional. comentários antirracistas. Inclusive as obras póstumas, tá? Que ali você não tem. Também, também, Ali vão também. ter um trabalhinho bem. Tem algumas coisas Exato. muito complicadas, É, muito complicadas. mas que legal. Eu baixei no meu Kindle os 2 primeiros. Então eu vou conseguir, vou correr atrás do terceiro, que é o Espiritismo, Isso, esses com, livros, Suzy, eles são com as todos no notas de você. formato eletrônico e são gratuitos, eles são Sim, baixados na sim, página do Espíritas à Esquerda. É sim, só ir aham, lá na página que já tem os links para baixar os 3 livros. sim. Eles não são vendidos, nós não Que temos trabalho eles em mais lindo. formato físico, eles são exclusivamente no formato eletrônico. Que trabalho lindo, que trabalho lindo. Isso para as pessoas que estão num grupo de estudos é simplesmente perfeito. Tipo assim, chega lá, tem aquele texto, né, notadamente datado do século XIX, racista. Aí vocês colocaram embaixo uma nota para que as pessoas entendam o porquê que aquele texto foi escrito daquele jeito e como se pode dizer a mesma coisa de uma forma diferente, que não seja racista. Exatamente, Eu achei essa foi a muito ideia. lindo, um trabalho lindo, 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 muito lindo. É, é bom reforçar a ideia de que os dois textos, e quais são esses textos, né? O que pautou esse nosso trabalho? Foi o processo movido pelo Ministério Público Federal em Uhum, 2006, que foi concluído em 2007, com um termo de acordo de compromisso, um TAC, é uhum, chamado de TAC, o Termo de Acordo de Compromisso. E esse TAC, assinado por 9 editoras espíritas e o Ministério Público, incluiu uma nota no final de todos os livros do francês Allan Kardec. Então, todo mundo que tem um livro dele, Kardec, depois de 2007, se for sim, lá no final do livro, vai ver uma nota explicativa. Essa uhum, nota explicativa é resultado desse processo movido pelo Ministério Público Federal em 2006, concluído em 2007, sobre a presença de racismo nas obras de Allan Kardec. Então, não é uma coisa inventada por nós nos uhum. pautamos no processo movido pelo Ministério Público Federal, tá? E isso aconteceu na Bahia, né, Sérgio? Isso Foi, foi, né? isso foi movido pelo Ministério Público Federal na Bahia. Uhum, Eles indicaram, eles apontaram 106 trechos em todos os livros de Kardec. É sim. importante dizer isso, porque é muito comum, Suzana, a gente ouvir de pessoas dizendo: ah, é só aquele texto lá sobre a frenologia lá na Revista Espírita e um texto que tem em obras póstumas. Não, isso Não, não é não é. verdadeiro.
Não é, não. Todos os livros de Kardec, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, Todos todas as eles. revistas espíritas, todos os livros de Kardec contêm passagens racistas apontadas pelo Ministério Público Federal na Bahia. Sim, todos eles. Então, a gente desmonta logo aquela bobagem de as pessoas dizerem, não, aquilo está contido em um ou dois trechos. Não, isso não é verdade. São 106 pontos. Agora, o que é mais grave? Depois que nós fomos estudar os trechos apontados pelo Ministério Público Federal, nós encontramos outros textos que também são igualmente racistas, até piores, inclusive, mas que a gente não sabe por que não foram apontados pelo Ministério Público. Ou seja, há muito mais do que aquilo Sim, que está presente naquele processo. é. Só para a gente ter isso em mente, né? Um retrato europeu do século XIX que Sem era dúvida. absolutamente racista, Isso, né? isso, isso é um ponto importante, se você me permite falar Claro, um por pouco mais sobre favor. isso. Não, por favor. Porque muita gente fala que nós estamos querendo falar mal de Kardec, destruir a obra de Que a Kardec. gente está Não tem estudando nada Kardec. disso. Pois é, Ele está estudando a Kardec. gente sempre costuma brincar, eu até sempre ouço de um monte de gente que, de forma desaforada, com raiva, com ódio, costuma dizer assim para a gente: vocês precisam estudar Kardec. A Aí mim eu sempre também. respondo: cara, é o que a gente mais faz, bicho. É o que a gente mais faz. E provavelmente nós conhecemos Kardec muito mais do que o que você imagina conhecer, né? Isso nos dá, por exemplo, uma autoridade intelectual para poder dialogar de forma profunda com o texto de Kardec. Para a gente é muito tranquilo, por exemplo, ser um espírita, ler Kardec e entender que a sua contribuição está restrita em vários momentos ao contexto do meio do século XIX. É muito Uhum. estranho a gente tentar trazer algumas ideias daqueles textos do século XIX para o nosso contexto da terceira década do século Né? XXI. Inclusive, Não encaixa. inclusive, algumas explicações científicas são absolutamente Há erros impossíveis. científicos. Há, Muitos, inclusive, erros muitos, científicos. A muitos. gente não trata disso porque a coleção antirracista ela apenas se Sim, ateve vocês aos focaram. 106 Uhum. trechos apontados pelo Ministério Público. Sim, Até o que perfeito. nós entendemos e vimos que há outros trechos, nem esses foram efetivamente incluídos, porque a gente resolveu limitar o projeto, senão a Sim. gente não ia ter braço para Não, com fazer certeza. tanta coisa, Isso fica né? para uma Então, próxima, de mas repente. independente disso, há, há vários problemas que não são apenas raciais, há problemas de ordem sociais, há problemas de ordem de gênero, quando ele fala sobre mulheres, que ela tem que ficar no seu lugar. Sim, Então, a gente compreende que aquilo é um sim, contexto do século XIX, mas que a nossa leitura hoje tem que ser outra. Nós não temos, como críticos, como espíritas que somos, nós não podemos fazer a leitura dos livros de Kardec de uma forma dogmática, como se aquilo fosse revelação que não pode ser ultrapassada. Isso é um erro que eu acho que nenhum espírita pode cometer. Nós temos sempre que ter uma postura crítica em qualquer leitura de qualquer texto, seja lá de quem for, inclusive do próprio Kardec. Acho que isso é exatamente. imprescindível. E foi esse um dos grandes motivos que motivou a criação dos nossos coletivos e do movimento em si, né? Dos espíritas progressistas, que tem vários Perfeito, coletivos. Foram perfeito, essas perfeito. questões. Quer ver, Sérgio, na década de 90 eu dirigi vários grupos de estudos e quando chegava nessas partes, eu não tinha um material na minha mão, assim, rápido, para dizer, ó, gente, vamos fazer essa leitura aqui com esse texto aqui também, para vocês entenderem. Eu não tinha, então eu tinha que eu correr atrás, aí ficava aquele buraco, aí, entende? E na hora de um estudo, se tu não responde na hora, a pessoa vai para casa com aquele buraco e acha que
é aquilo mesmo. Aí na aula seguinte eu trazia algum material para poder, mas aquilo já tinha passado, entende? Então, esse material de vocês, para quem dirige um grupo de estudos, fundamental. É indispensável, na verdade, né? A pessoa ter acesso a esse material. Aí, olha, eu acho, Sérgio, que a gente tem muito a comemorar. Muito a comemorar. Tu disseste que vocês estão há 10 anos praticamente juntos já. E quais são, assim, os planos que vocês têm agora? Porque a questão da coleção antirracista praticamente já está, né? Já está. Ou ainda faltam alguns? Esses vocês vão fazer na sequência? Conta aí pra gente. Isso. A gente vai dar continuidade à coleção antirracista. Uhum. Nós temos outros projetos também. Nós temos, por exemplo, a ideia de fazer um estudo mediúnico e tentar incorporá-lo a uma nova realidade existencial já do século XXI, que é essa nossa Sim, realidade virtual. É esse diálogo e sim, tentar ver de que forma nós conseguimos incorporar o diálogo espiritual a essa nova tecnologia. Nós temos um projeto, estamos dialogando sobre isso, estamos conversando sobre isso. eu participo de um Ah, grupo mediúnico legal, então. via internet, pelo Zoom. Pois é, então, isso é bacana. Isso Aham. né, uma tecnologia que a gente não pode abrir mão mais. Não, Não há mais como. Você acha, por exemplo, que os médiuns psicógrafos hoje ainda escrevem cartinhas à mão? A maioria hoje escreve digitando no computador mesmo, entendeu? que lindo, Ou né? seja, isso é muito legal, é interessante, porque os espíritos também adaptam-se às novas tecnologias, né? Mas com certeza, com Pois é, e certeza. precisamos estar antenados a isso, com Precisamos certeza. estar acordados, né? Precisamos estar com os pés fixados no nosso tempo, respeitando o trabalho de Kardec, porque é ele que a gente estuda, e mais assim, dentro da realidade. Meu querido, estamos já chegando aos nossos minutos finais. Faz agora o teu encerramento. Eu vou relembrar que eu vou deixar fixado aqui nos comentários o site, onde as pessoas podem encontrar esse livro aqui, tá? E os teus livros para baixar e o site dos Espíritas à Esquerda, para as pessoas entrarem e apreciarem o trabalho de vocês e conhecerem um pouco mais. Legal, a gente fica muito grato, porque mesmo recebendo inúmeros, você sabe bem disso, inúmeros discursos de ódio, com muita gente xingando a gente, coisas assim, Sim! engraçadas até vindo de espíritas, né? São os que mais Apesar xingam. disso, é impressionante isso, né? Apesar disso, nós também recebemos, Suzy, um monte de coisas muito carinhosas, Sim. como relatos de pessoas que têm usado, por exemplo, essas obras, que têm usado os nossos estudos. Nós temos diversos estudos. Temos um estudo todo sábado às 9 horas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo sistemático do livro, parágrafo a parágrafo, discutindo, dialogando. E nós temos recebido muitos excelentes retornos sobre esses nossos projetos, essas nossas propostas, e isso nos motiva a continuar. Todo o grupo do Espíritas da Esquerda, em todos os estados brasileiros, continuam nessa luta de construir esse novo movimento espírita, né? Essa ideia de um novo movimento espírita. Exatamente. E a gente está fazendo parte disso, né? É tão bonito isso, tão forte. A gente agora que está acontecendo, acho que não consegue ver a dimensão Tem da razão, coisa, sabe? Mas é tem muito razão. forte, é muito bonito. Isso sempre me emociona demais. Querido, eu fico muito feliz, sempre fico feliz de conversar contigo. Beijo na Mônica, eu vou falar com a Mônica semana que vem. E a gente volta, a gente se encontra por aí nos milhões de grupos que a gente está metido. E a gente volta, se Deus quiser. Fica bem, um grande abraço, muito sucesso para vocês. A gente Um se vê por beijão bem aí. grande. Um grande beijo. Tchau, querido. Tchau.